Olha aí, galera, o Vasco perdeu mais um. Agora foi para o América Mineiro. Tá muito coladinho ali na zona do rebaixamento, que a galera chama de Z4. Você vai ver os gols agora. No Independência, diante de um Vasco pouco criativo, o América foi mais perigoso desde o início. Aos 30 minutos, os mineiros abriram o placar com Carlinhos, em chute de fora da área. No segundo tempo, o time da Colina veio mais ofensivo e passou a criar mais. O empate veio nesse lance. Matheus Ferraz empurrou Maxi Lopes e o juiz marcou o pênalti. Ele mesmo foi para a cobrança e não desperdiçou. Mas a alegria durou pouco e minutos depois Gerson Magrão fez o segundo dos donos da casa e garantiu a vitória. América Mineiro 2, Vasco 1. No domingo, o Cruz Maltino encara o Vitória às 7 horas da noite no Barradão. Canhota Gerson comentou esse jogo pela Rádio Tupi na transmissão do J. Santiago. Livrou a cara de alguém do Vasco? De ninguém. Ninguém? Não? Nem do treinador. Nem o Max? Nem o Max. Jogou nada. O time do Vasco teve uma melhorazinha no início do segundo tempo, jogando pela direita. Nada. Donizete e Gerson Magrão. Gerson Magrão já tem nome de craque, né? Tem nome. Exatamente. Deitaram e rolaram no meio do campo. Será que não tem ninguém vendo que os caras estão à vontade, arrumadinho, cheirosinho, bonitinho, deitando e rolando ali num pedaço grande de campo? Pô, encosta nos caras. E outra coisa, Pikachu e Wagner não jogaram nada. Então, Pikachu pela direita. Ele caiu muito de produção, Isso. Pikachu. Wagner pela esquerda. É aquilo, é aquilo, é aquilo. Peraí. Troca, pô. Chegou uma hora no comentário, eu não tenho nada com isso. Falei, aqui, é uma mesmice, pô. Vamos trocar um pouco. Sai daí, vem pra cá, pelo menos, para desnortear a marcação dos caras. Não, foram com aquilo até o final. Jogando mal. Mas são os dois destaques da armação do time do Vasco. Aí o treinador, não satisfeito, me arrebentou, que tirou o Pikachu. Aí eu deixei o narrador Jotinha sozinho e fui embora Foi pra casa. embora? Foi. Fernanda Maia, será que o Valentim não conhece ainda o elenco do Vasco? E por que o Pikachu caiu tanto de produção? Bom dia, Zé. Bom dia a todos. Olha, não é coincidência olhar a curva de produtividade do Pikachu parecida com a do Vasco. Quando o Pikachu começou a jogar mal, o Vasco também começou a degringolar nesse Campeonato Brasileiro. Ele é um jogador muito importante e não vem numa boa fase. Outro jogador também que não vem muito bem é o Martin Silva, que é outro grande goleiro que não está fazendo boas atuações nos últimos jogos. Em relação ao Valentim, ele está com 3 jogos e 3 derrotas, mas são 6 treinos só. Será que em 6 treinos o cara consegue conhecer um elenco inteiro, saber mexer uma peça por outra? É até um pouco injusto a gente botar a culpa no Valentim, mas o que acontece é que o retrospecto dele não está legal. 3 jogos e 3 derrotas. E você sabe o que o Newton Santos fazia? O quê? Newton Santos, você falou em 6 jogos. 6 treinos. 6 treinos. É. Newton Santos fazia assim, pegava a bola, olhava pro cara e dizia assim, toma. Aí se o cara fizesse assim, pode ir embora, você não joga nada. Hoje tá Ele, numa jogada de bola, ele sabia tudo. Jogava em cima do amigo. O cara precisa de quê? Mas quem que fazia isso? Newton Santos. Ah, tá. A enciclopédia. Não Então. tem como. Agora, a Não tem verdade é mais. a seguinte. Sabe, não Não sabe. tem mais, não tem O mais. Vasco está um pontinho da zona do rebaixamento. Começa uma sequência de derrotas, pressão da galera, o presidente vem, pum, tira o treinador. A culpa não é do treinador. Não. Haja vista que antes o Valdir Bigode vinha comandando o time, o grupo estava fechado com ele e não gostou da troca de treinador. Não é desvalorizar o Valentim, não, que é um bom treinador, tem aí uma folha de serviço prestado muito grande. Agora, o Fluminense, hein? Meu Deus. Pode passar, Fluminense pai, e Não, Vitória tem que não falar. saíram do empate, 0-0 no Maracanã, mais um jogo de prejuízo. Olha o drama do Fluminense, é devedor naquele consórcio lá do Maracanã, não está pagando os aluguéis e com 8 mil pagantes fica uma dívida maior ainda. E você vai ver os lances desse 0-0. Jogando em casa, o Fluminense foi melhor no primeiro tempo. Destaque para Everaldo, que levou perigo à defesa do Vitória. Nesse lance, ele soltou uma bomba que parou no travessão. A melhor chance da equipe baiana saiu nos pés de Rodrigo Andrade. Ele entrou na área e mandou um chutaço, mas Júlio César salvou o tricolor. Aos 22, o tricolor perdeu mais uma boa chance. Ele passou por 2 marcadores e chutou cruzado.
Na segunda etapa, o tricolor carioca também teve as melhores oportunidades. Aos 12 minutos, Léo recebeu um lindo passe, invadiu a área e chutou. Kaique tentou completar, mas não conseguiu. O Flusão voltou a assustar no fim da partida. Marcos Júnior mandou na cabeça de Júnior Dutra, que cabeceou muito perto da trave de Ronaldo. Mesmo com as chances claras, o placar não saiu do 0 a 0. No domingo, o tricolor encara o clássico contra o Botafogo, às 4 da tarde, no Maracanã. Imagina que público a gente vai ter nesse clássico vovô. Fluminense em fase ruim, Botafogo em fase ruim. Ô Gerson, o Fluminense, será que mais de meio time era Sornosa, que foi convocado para a seleção do Equador, e o Pedro, que está lesionado? Esses dois desfalcam tanto esse time tricolor? Eu colocaria assim, 80% de Sornosa e 20% do Pedro. Porque o Pedro só funciona... Mas é artilheiro do campeonato ainda. Exatamente. Mas ele não vai lá atrás buscar a bola, não é problema dele também. Então é problema de quem vai botar essa bola lá na frente. Então, sem o Sornosa, o time é esse aí. 8 mil pessoas, tá certo? Não são pagantes, são testemunhas. Fernanda Maia, o presidente veio, deu entrevista e tal. A crise financeira do Fluminense é a principal causa dessa fase? É porque por trás de uma crise financeira existem pessoas que trabalham no clube e precisam de dinheiro para sobreviver. Não estou falando só dos jogadores de futebol, não. Ah, mas eles ganham muito. Não interessa, o salário deles, eles são trabalhadores, eles têm que ganhar. Não estou falando só disso. Estou falando do funcionário mesmo, o pessoal que ganha um salário igual o nosso aqui, um salário ok, que vai sustentar a família, a vida, às vezes o cara não tem passagem. Isso atrapalha muito. 3 grandes clubes hoje no Rio de Janeiro vivem um momento estranho em relação aos salários dos seus funcionários. E o Fluminense é um deles. Claro que o clima não fica legal. Somado a isso, sem Pedro e Sornosa, você vê um 0 a 0 em casa com vitória. E é por isso que o presidente Pedro Abad admite negociar o comandante de ataque Pedro, que está se recuperando, e agora está chegando uma proposta que eu acho que o Fluminense não vai resistir. Sabe de quem, Gerson? De quem? Real Madrid. Melhor. É pro time B. Não, o Vinícius Júnior foi lá para se adaptar no time B, mas ele fazendo esses gols... Aí depois é emprestado para um clube qualquer espanhol, fica lá 2, 3 anos. E não soluciona não o problema mais. financeiro do Fluminense. Aí volta pro Brasil. Mas o Real Madrid, ele não pode agora dizer que está de olho, já porque a janela está fechada. Ele só vai poder o Pedro ir no ano que vem. Mas por trás dos panos existe sim uma negociação. O Monterrey do México também estava de olho e o Bordeaux da França. Ambos com um valor legal. Mas o próprio Pedro prefere, claro, ir para o Real Madrid. Quem não prefere vitrine um time, maior, né? né? Uma vitrine maior. Olha aqui, hoje a seleção brasileira volta a campo no primeiro amistoso depois da Copa do Mundo. Com novos jogadores, um capitão fixo. Agora tem um capitão fixo, não tem mais rodízio não. O Tite, inclusive, acabou com o rodízio. A braçadeira vai para o braço de Neymar, que tinha prometido, eu não quero ser mais capitão. Fez cena, Gerson. Foi a pior coisa que o Tite fez, foi colocar para sempre, tomara que não seja, a braçadeira de capitão no Neymar. Sabe o que o Neymar, se já mandava em tudo, agora ele vai querer ser presidente da CBF, ou botar outro no lugar do presidente da CBF. Fez errado, Tite. E outra coisa, os caras estão achando que eu tô maluco. E daí? Tô maluco, tô velho mesmo, dane-se, tô nem aí. Eu não o convocaria para a seleção brasileira. Eu deixaria ele de fora. E o empresário? O empresário que contratou o espetáculo. Aí é outra coisa. Eu estou preocupado com a seleção brasileira, tá certo? E para deixar tudo arrumado. Porque eu conheço, os mais velhos eu conheço, os mais novos eu não conheço. Então, eu vou usar os mais novos. Agora, essa braçadeira de capitão, ontem eu vi a entrevista dele. Então, peraí, você viu ontem, vai ver agora. Isso, na entrevista coletiva, olha o Neymar e o Tite dele. atenderam a imprensa. O principal assunto, claro, foi a escolha do capitão. Olha só. Eu acho que eu resolvi aceitar novamente, porque foi o que eu falei, respondi a primeira pergunta. Aprendi muita coisa, né, e vou aprender muito mais. E essa responsabilidade vai fazer bem para mim. Porque... O tempo passa, as pessoas crescem, elas amadurecem,
E todos nós somos seres humanos e a gente aprende e evolui com o tempo. Será que o Neymar falou só com emoção? Foi verdadeiro? A gente está aprendendo a cada dia, a gente não tem observado isso. Aliás, todo mundo fala assim, o Neymar precisa amadurecer mais, precisa ser um jogador mais cascudo. Nem malandro ele está sendo quando ele apanha em campo. Ou quando ele ensina, ele apanha e ainda faz uma encenação. Aí ninguém acredita na pancada que ele levou. Essa é verdade, não é não, Gerson? É verdade. Você vê que quando ele fala, agora sem brincadeira, quando ele fala, ele não passa nada para você. Não passa uma verdade para você. É só, sabe, esse jeito sorrindo assim, não passa credibilidade. E outra coisa, agora eu aprendi, agora eu estou mais não sei o quê e tal. Nada, estou mais experiente. Cascudo, mais experiente, nada disso. E outra coisa, aquele menino, mentira. Menino que faz menino não é mais menino. Tá certo. Então para com isso. Você é profissional, você tem que ir lá e jogar. E ontem eu estava escutando essa entrevista aí, ele dizendo, nós agora estamos mais não sei o quê, nós agora... Não, nós nada, você nunca foi nós. Nunca foi nós, sempre foi você. Nem com essa história, não. Olha aqui, nesse 7 de setembro, quero cumprimentar o Zé Roberto Wright, ex-árbitro, comentarista de arbitragem, aniversariante de hoje, e também o Sérgio Solon, do site Rádio de Verdade. Qual é a última da Fernandinha? E o Neymar já vive a fase adulta de um jogador de futebol. Sabe como é que ele fala? Vou mandar o meu destaque igual o Neymar. Graças a Deus. Vou mandar um beijo pro Juninho, meu marido, que tá me assistindo hoje. Tá na parada. Bom final de semana. Vê se passou verdade nisso. Tchau. Toque final, Gerson. Olha aqui, é o meu gol. Cadê? Hoje para tudo. Pra Isabelle. Olha o vestido dela. Tá Gente, linda. ela tá Bota toda fogo. estrelada, cara. Ela já é uma estrela. Que é isso? Que é isso? Ela Olha chegou só, porque está- a rede balançou. Pacote Alô, do Isabelle! Flu, Pacote do Flu, vai lá, garotinho, um bom feriado pra você, Fernandinha maravilhosa, né? E o Gerson, então, nem se fala.